esta Virgem sábia e prudente, que de lâmpada acesa foi ao encontro de Cristo. Nós hoje fazemos memória de Santa Escolástica. Ela nasceu na Itália em 480, irmã gêmea de São Bento. Ela acompanhou São Bento e fundou as Irmãs Beneditinas. Nós conhecemos aqui perto de nós. Eles têm colégio, estão ali em Tapetininga e também em Sorocaba, Araçoiaba. Ambos viviam em clausura e encontravam-se apenas uma vez ao ano. E eles fizeram a Páscoa também juntos, no ano de 547. Nós queremos pedir a intercessão dela, Santa Escolástica, que teve o mesmo seguimento de São Bento. A oração, o trabalho, a dedicação. Orar, trabalhar, edificar a vida desses dois caminhos que o Senhor nos oferece. Ora-te e labora. Orar e trabalhar. Que o Senhor nos dê essa graça. Hoje nós rezamos pelos idosos, rezamos pelo René, que é presidente do Lar Vicentino, mas também por toda a diretoria do Lar Vicentino. Rezamos pelos sócios, rezamos também por aqueles que fazem as suas doações espontâneas, rezamos por aqueles que desprendem-se dos seus bens materiais para ajudar em tudo que é necessário no bem-estar dos idosos. E nós sabemos que os idosos nunca foram desprezados por Deus. Pelo contrário, nós tivemos a graça, a Ana, depois Santana, Joaquim, depois São Joaquim, e eles eram idosos e receberam a notícia do nascimento de Maria, a única filha do casal, a Santíssima Mãe. Também a mãe de Zacarias, a mãe de João Batista, esposa de Zacarias, Isabel, a mesma coisa. Sara e Abraão. E a fé de Abraão foi fecunda para o ventre de Sara, porque assim como Zacarias, Sara também não acreditou quando os anjos visitaram a casa e disseram a ela: o ano que vem, quando nós voltarmos, você terá, disseram a Abraão, você terá um rebento nos seus braços. Mesmo ela não acreditando, ficou grávida. Então nós pedimos a Deus que continuemos a recolher o testemunho e também o bem-estar, que cuidemos daqueles que podem, cuidemos daqueles que estão em casa. Quando nós não podemos, fazemos o possível para que eles tenham um melhor empenho no seu cuidado nos lares que nós encontramos. Aqui da Peba, do Lar Vicentino. Então vamos sentar. O René vai colocar para todos nós a nossa gratidão, encerrando assim este novo dia do nosso novenário em preparação para o dia de amanhã. Receberemos amanhã as medalhinhas e também o Senhor nos concederá a bênção da água que nós iremos tomar. Tomaremos aqui mesmo. Se vai receber um copinho daquele pequeno de café, nós tomamos café e você vai tomar a água, porque é o costume ir na gruta de Lourdes e recolher a água com a bênção de Deus. Vamos ouvir.
Boa noite a todos. Como o padre Monsenhor disse, eu sou presidente do Lar Vicentino e, ao mesmo tempo, eu sou presidente do Conselho Municipal do Idoso, né? A função do Conselho, na verdade, é ajudar o município a criar políticas públicas de amparo ao idoso, né? Então, um grupo de pessoas que faz parte desse conselho, tá? Nós vivemos numa sociedade em que 15% hoje das pessoas têm acima de 60 anos, ou seja, são consideradas idosos. É lógico que boa parte dessas pessoas hoje toca a vida normal, da sua vida ativa, né? O meu Monsenhor fazendo parte desse grupo, né? E só que alguns são acometidos por alguma doença, né? E aí requer algum amparo. A configuração das nossas famílias, né, nossos pais com as famílias de hoje, modificou-se muito, né? Hoje as famílias têm poucos filhos, na verdade, e quando o idoso mora sozinho, né, que numa fase, ele está numa faixa etária que ele já criou seus filhos, né? E aí entra aquela situação em que o pai não quer ir morar com os filhos, e os filhos também não conseguem ir morar com o pai que também tem a família dele. Então fica uma assistência, né, à distância, tá? Isso quando tem, porque às vezes mora em outra cidade, então isso acarreta uma série de problemas com o idoso, tá? Nós temos a situação também em que o idoso requer um cuidado especial de saúde, né? A medicina avançou, as pessoas estão vivendo mais, porém existe um problema aí que as pessoas vivem muito tempo doentes, né? Então a gente depara com muita situação em que a situação do idoso requer cuidado 24 horas, com a equipe de cuidadores. Dependendo da renda familiar, isso não é possível, né? Então você tem outras situações também que a família vive, o benefício do idoso acaba retendo o idoso na casa, ou seja, são uma série de situações que cabe ao conselho, na verdade, fiscalizar essa situação. Portanto, se vocês tiverem alguma situação complicada, o Paulo tem meu telefone, na verdade, eu, enquanto presidente do conselho, posso até, na verdade, tentar encaminhar esse idoso para um acolhimento, né? Falando um pouco agora do Lar Vicentino, né? Só para vocês terem ideia da dimensão, há 10 anos atrás, quando eu assumi lá com a diretoria, nós tínhamos 77 idosos. Hoje nós estamos com 140 idosos. E sabemos ainda que se for buscar por aí, tem muita gente precisando que não foi acionado ao poder porque essas pessoas não foram acolhidas. Então, se vocês souberem, a gente vai tentar acolher, tá? Assim, o Lar Vicentino tem recebido um grande apoio do município, tá? A gente hoje consegue uma boa contrapartida. Se vocês não conhecem lá, ou se conheceu no passado, é bom que volte a visitar o Lar Vicentino, porque conheça, realmente a gente conseguiu melhorar bastante essa questão do atendimento. Tem algumas cidades, na verdade, isso que existe uma determinação de que o lar, a casa de idosos, na verdade, não pode acolher pessoas acamadas. Diz que isso, na verdade, onera de tal forma que inviabiliza a instituição. Infelizmente tem essa determinação, tá? Nós, com a graça de Deus, assim, com a ajuda da população, nós nunca deixamos de acolher uma pessoa que está acamada. Independente do estado de saúde dele, nós vamos acolher, tá? Só para vocês terem ideia, em cuidados paliativos hoje, que está lá em cuidados paliativos como se fosse um hospital, nós temos 8 pessoas. E esse cuidado paliativo pode durar, de repente, um mês, pode ficar 2 anos. Então, o tempo que ele tiver possibilidade de ser cuidado, nós vamos cuidar dele, né? E o que nós sentimos lá? Antes da pandemia, o Lar Vicentino era aberto para visitas. Depois nós tivemos que fechar em função da pandemia, e a população perdeu o costume de visitar o Lar Vicentino, tá? Eu acho importante, na verdade, nós despertarmos para essa necessidade de estar visitando as pessoas, tá? O Paulo tem meu telefone lá, tem um telefone que você consegue agendar visita, porque nós tivemos também que cuidar um pouco das visitas, né? Porque muitas vezes o idoso é institucionalizado a pedido de um filho, e o outro filho vem de fora questionar aquela instituição, aquela institucionalização,
para o idoso, né? Isso faz mal para o idoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje com as visitas, de forma que a gente, de certa forma, dá uma monitorada para saber que tipo de visita está tendo, né? Nós hoje recebemos outras denominações religiosas que fazem visita lá do Sentino, né? Que faz lá o seu canto, o seu louvor, que eu acho que é importante, tá? Aqui, o que eles mais gostam de música. Então, aquele que tem o dom de cantar, na verdade, se puder ir, as visitas, geralmente para os idosos, é de segunda a sábado. Mas quando vai grupo de pessoas, nós preferimos que vão no domingo. Porque o domingo eles reclamam para a gente o que é mais triste da vida deles. Porque não tem ninguém lá, tá? Eu acho que para as pessoas também, visitar os domingos não é ruim, tá? Então você pode solicitar visita lá no WhatsApp, na verdade, querer visitar individual em grupo, a gente vai liberar essas visitas. Eu acho que é importante, né? Lembrando que hoje nós estamos pedindo a visita para eles, e amanhã pode ser para nós, tá? Porque realmente a tendência é aumentar muito, na verdade. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: puxa vida, eu nunca imaginei que ia ter que colocar meu pai e minha mãe aqui, tá? Nunca imaginei essa situação. Só que hoje ele requer um cuidador 24 horas e não tem recurso para pagar, então infelizmente tem que deixar ele aqui. E a gente trata da melhor maneira possível, né? Eu diria que não é o melhor lugar, mas infelizmente, às vezes é o último recurso que você tem que institucionalizar realmente é poder. Enquanto a família puder cuidar, é lógico que é melhor cuidar da casa, não tenho dúvida disso aí, tá? Tem N situações, as pessoas às vezes não construem família, fica sozinho, não tem. Ou ocorre também de perder o vínculo familiar. Quando ele perde o vínculo familiar, na verdade, quando ele fica idoso, os filhos às vezes falam: isso é tão distante, na verdade, é que não tem como levar você para falar comigo. Então, infelizmente, o senhor tem que ir para lá. Não cabe nós ficar julgando essa situação. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, tá? E aquele também, alguns de vocês já fazem a contribuição mensal, aqueles que desejaram, que não fazem e que desejaram fazer também, nós ficamos muito agradecidos. O Paulo tem nossos contatos lá, aqui no dízimo, tá? Ele tem meu contato no telefone, pode passar para todo mundo, não tem nenhum segredo, tá? Mas esse que eu ia falar com vocês. O Padre Cílio foi dar alguns conselhos para nós agora, de como suportar essa situação das pessoas idosas, né? O que a gente não pode entender é que lá do Sentino hoje não tem depósito de gente, não é? Realmente eles têm um certo cuidado, só que essa parte afetiva, né? As amizades, a família, realmente nós não conseguimos fazer. Então é muito importante você descobrir se lá tem um amigo seu, na verdade, e fazer uma visita. Isso com certeza vai fazer bem para ele, né? Vai tornar a vida dele menos sofrida, ok? Meu muito obrigado, tá? E estou sempre à disposição. Então, rezamos pelos irmãos. E muitas coisas na nossa vida avançaram. Nós não tínhamos o mundo nas mãos, hoje nós temos. Você pode estar aqui na missa e ao mesmo tempo estar ali com o celular, vendo acontecer algum fato, um evento na Rússia, na Ucrânia, em Portugal, no Vaticano, em Capão Bonito, aqui mesmo em Itapeva. Então nós temos o mundo na mão, mas como o René disse, às vezes ainda não aquela graça de Deus de dizer: o irmão precisa, nós humanos não precisamos só das máquinas, precisamos também das pessoas. E claro, a visita é sempre ótima, não podemos desanimá-los, e às vezes nesse tempo não precisa ser só do lar do Sentino, mas também na casa. Às vezes a gente lembra de coisas que estão muito distantes dos idosos, como o René falou, e para eles é uma dor, um passado para ele que foi excelente, promissor. Ele podia andar tranquilo, tinha o controle das coisas nas suas mãos. Hoje, debilitado,
ele já não pode mais. Então, na casa também acontece isso. Quando o idoso se propõe ele mesmo a lembrar de alguns fatos do passado, ótimo, mas nós não podemos colocá-lo no saudosismo, porque para ele é um sofrimento. E muitos menos, às vezes, perguntar na família dele, porque, como o René também disse, às vezes há filhos que nunca gostariam que o pai estivesse lá, mas também, infelizmente, por outro lado, nunca estiveram prontos, de prontidão, para acolher o pai. E para que o pai sofresse menos do que está sofrendo, então ele está lá para ser atendido e socorrido nas suas debilidades. Agora, é claro, se o filho pode visitar de uma forma quase que religiosa os parentes que lá estão, é verdade que para ele a qualidade de vida é melhor. No domingo é o dia do Senhor, e se nós fazemos isso, a caridade de fato é uma caridade de Deus para com eles. Meus irmãos, nos coloquemos todos aos cuidados do Pai, que Ele dê força a tantos idosos que hoje ainda pesa sobre eles o trabalho, bem que eles gostariam de estar descansando, mas não é possível, porque eles têm compromisso com a ajuda dos filhos, com a ajuda dos netos, dos parentes e até mesmo pessoas que foram agregadas à sua família e dependem também do seu trabalho. Rezemos também pelos idosos que às vezes são maltratados, embora tenham o seu sustento, fruto do seu longo trabalho, que é tão pouco, mas ele considera que para ele é suficiente. Infelizmente, em muitos casos, eles não ficam nem um centavo, porque os parentes o passam para trás. Infelizmente, existe essa realidade. Então nós rezamos que o Senhor seja benevolente, inspirando conselho, irmãos, para ajudá-los. Rezamos também por todos aqueles que às vezes nós conhecemos, e mesmo que eles tenham tanta vergonha de pedir, você olhando aquela necessidade, possa oferecer ajuda, tanto para os alimentos, para o seu conforto, às vezes até consertar uma televisão, um ventilador que está estragado, um móvel da casa, a sua cama que quebrou. É mesmo isso, tudo isso é caridade. Você não está desviando a vida dele, pelo contrário, está oferecendo a ele um auxílio, uma ajuda. Ele é digno disso, ele é nosso irmão. Outras vezes, para comprar um remédio, para aliviar a sua dor. Então nós colocamos o Lar Vicentino, toda a sua diretoria, também o Conselho de Idosos, e colocamos nós também que somos idosos. Que o Senhor cuide de nós, que vivamos assim interessados, não só pela nossa, mas pela vida também dos irmãos. Vamos ficar em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Assim, maravilhosamente, recorremos a Ele, porque Ele é infinitamente misericordioso, para participarmos dignamente dos santos mistérios. Tende compaixão de vós, Senhor. Pois somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Enviai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Trindade e do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.